No vídeo passado, eu respondi esse problema dessa barra homogênea que sobre ela você vai colocar uma determinada massa aqui na extremidade esquerda. E como você pode ver, essa barra ela é suportada nesse ponto aqui, em que esse ponto ele não se encontra no centro da barra, tá certo? Então, obviamente, com relação ao peso da barra, né, que a questão diz que é 20 newtons, tem um peso maior do lado direito do que do lado esquerdo. Então a questão ela quer saber qual deve ser a massa, né, dessa esfera que vai ser colocada aqui na extremidade esquerda da barra para que a barra, né, ela permaneça em equilíbrio estático. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que se a barra inicialmente ela é deixada em repouso, ela vai permanecer em repouso. E eu resolvi essa questão no vídeo passado, né? De uma maneira particular, a gente vai ter que aplicar, né, as condições de equilíbrio, somatório das forças sobre a barra tem que ser igual a zero e somatório dos torques sobre a barra também tem que ser igual a zero. E eu resolvi dividir, né, o problema, primeiro, determinando um eixo, né, um eixo de rotação para essa barra. Você pode escolher o eixo de rotação em um ponto arbitrário, tá certo? Sendo que eu decidi escolher o eixo de rotação exatamente de acordo com o sistema que é dado na própria questão, né? A questão ela traça, certo, um eixo aqui vertical e define que esse eixo aqui, exatamente no ponto onde o suporte toca a barra, ela diz que essa daqui é a origem do nosso sistema, ok? Porque é o eixo, né, mais provável, onde se a barra fosse permitido sofrer uma rotação, é o eixo que deveria ser naturalmente o eixo de rotação dessa barra, tá certo? É esse ponto onde o suporte toca a barra. Então a gente escolheu esse ponto aqui, que seria o eixo de rotação, e a gente vai medir, né, os torques de todas as forças que atuam sobre a barra com relação a esse eixo de rotação passando por esse ponto aqui, né? Onde eu estou com o laser apontando. Sendo que eu decidi fazer da seguinte forma, eu decidi dividir a barra em duas partes, tá certo? Existe uma parte, né, da barra que está à direita da origem e existe uma parte da barra que está à esquerda da origem. Então, eu defini onde atuariam os pesos da barra que está à direita da origem, tá certo? Só essa fração aqui da barra, e o peso da barra que está à esquerda da origem. Sendo que não necessariamente, né, talvez seja mais fácil de visualizar assim, né, quando você tem um eixo de rotação e divide entre forças que atuam do lado direito e forças que atuam do lado esquerdo, sendo que não necessariamente você precisa tratar o problema como se fossem duas barras, tá certo? Como eu falei no vídeo anterior, a força peso, tá certo, para cada um dos corpos vai atuar no centro de massa dos corpos, ok? A distribuição de massa da barra é homogênea, então o centro de massa da barra está exatamente em seu centro geométrico, ok? Que seria, se você pegar só esse eixo aqui, né, esse eixo horizontal, seria exatamente na metade da barra, tá certo? Essa barra não necessariamente é uma barra delgada, né? Uma barra fina, ela pode ter uma determinada extensão, tanto entrando no plano da tela como saindo do plano da tela. Mas enfim, né? Se a gente olhar só para essa dimensão aqui, tá certo? Só esse eixo aqui horizontal, se você quer posicionar onde estaria a força-peso, você vai olhar simplesmente para o meio da barra. Como eu coloquei uma barra, né? Eu dividi em duas barras, uma barra que está à direita do eixo de rotação e uma barra que está à esquerda, então eu coloquei as minhas forças peso considerando que são duas barras, né? E aí eu fiz os cálculos para fazer proporcionalmente quanto teria, né, essa parte direita com relação ao peso total da barra e quanto teria essa parte esquerda com relação ao peso total da barra. Mas a gente poderia fazer de forma mais simplificada, considerando que a barra é simplesmente um só objeto, um só corpo, e colocando a força-peso para atuar no centro da barra como um todo,
ok? No caso do vídeo anterior, como aqui nessa parte direita tem 60 centímetros, então essa força F1 está atuando a 30 centímetros do eixo de rotação, ou seja, né, metade de 60 é 30, então essa força F1 está a 30 centímetros da direita dessa fração da barra e está a 30 centímetros da esquerda dessa fração da barra, ok? Da mesma forma, né, para essa parte esquerda, a barra, essa fração, né, da esquerda, tem 20 centímetros, a metade é 10, então a força F2, né, o peso dessa barra que está na esquerda, está a 10 centímetros da extremidade esquerda e está a 10 centímetros da extremidade direita, que é a origem, né? Sendo que, simplificando, eu posso considerar não F1 e F2, mas simplesmente uma força-peso que vai atuar no meio da barra como um todo. Se você olhar lá, né, na questão, a barra como um todo, se a gente também olhar aqui nessa figura, né, 60 com 20, a barra tem 80 centímetros, tá certo? Então, o peso da barra como um todo, o centro de gravidade dela, né, vai estar a 40 centímetros da extremidade direita e a 40 centímetros da extremidade esquerda. E eu posso, aplicando, né, transformando essas duas forças peso só em uma força peso na barra como um todo, eu também posso resolver o problema sem nenhuma complicação, certo? Inclusive facilitando, né, a minha resolução, porque eu vou ter um termo a menos nas equações. Isso aqui é a resolução, né, do vídeo anterior, onde eu dividi as forças peso, né, F1 e F2, proporcional ao tamanho de cada parte da barra, parte direita e parte esquerda. Mas aí agora, o que é que eu quero fazer? Né? Eu quero resolver nessa nova forma. Então, nessa nova formulação, quais são as forças que atuam sobre a barra? Ok? Você tem o peso da barra como um todo, que vai atuar no centro geométrico da barra, ok? No centro de massa da barra. Como a barra é homogênea, o centro geométrico e o centro de massa é o mesmo ponto. Então, o centro de massa da barra vai estar no meio dela, ela tem 80 centímetros. Então, essa força, né, peso da barra, está localizada a 40 centímetros da extremidade direita e 40 centímetros da extremidade esquerda. Para eu calcular torque, o que é que eu preciso saber? Eu preciso saber qual é a distância dessa força até a origem, né? Até o ponto onde eu decidi onde vai estar o meu eixo de rotação. Então eu preciso saber dessa distância aqui, tá certo? Da força até a origem, para calcular o torque dessa força F, né? Que é o peso da barra como um todo. Ora, se da força até a extremidade esquerda eu tenho 40 centímetros, e da extremidade esquerda, que é o ponto onde está a massa dessa esfera aqui, né, de massa M, que é o que eu quero calcular, essa esfera está a 20 centímetros da origem, então essa outra distância aqui, né, da origem até a força tem que ser também 20 centímetros, né? 20 com 20, 40, e fica sobrando mais 40 até a extremidade direita para dar os 80 centímetros da barra como um todo. Então essa distância aqui é 20 centímetros, e eu posso aplicar o quê? Eu posso aplicar a segunda condição de equilíbrio para, mais uma vez, encontrar qual é a massa que eu tenho que colocar nessa extremidade esquerda para que o sistema ele permaneça em equilíbrio, ok? Ou seja, em repouso, né? Ele inicia em repouso, você coloca essa massa lá e ela permanece em repouso se as condições de equilíbrio forem satisfeitas, e eu vou, né, nesse caso específico, para calcular essa massa dessa esfera, aqui na extremidade esquerda, e a gente aplica a segunda condição de equilíbrio. Então, o que é que acontece? Agora, as coisas vão ficar mais fáceis porque eu tenho um termo a menos, né? Em vez de ter duas forças peso, só tenho uma força peso aqui da barra como um todo, ok? Então, o que é que acontece? Essa força peso da barra como um todo, ela está localizada à direita do meu eixo de rotação, né? Então, se ela está localizada à direita do meu eixo de rotação, ela tende a girar a barra no sentido horário. Forças que tendem a girar a barra no sentido horário têm um torque negativo associado a elas, tá certo? Então, vai ficar menos F vezes a distância da força barra, que eu estou chamando de XF, mais o torque da força-peso, e, mais uma vez, né, a normal, como está atuando no próprio eixo de rotação, o torque da normal é nulo. Então, por isso que eu não incluí aqui nessa equação, tá certo? Então, vai ficar menos FXF mais PXP igual a zero. Essa é a segunda condição de equilíbrio para essa situação aqui.
Tá certo? Então, o que é que eu fiz, né? Dessa equação aqui para essa equação da direita. Eu peguei esse termo aqui que está negativo, tá certo? E passei para o outro lado como positivo. P é o peso da esfera que está aqui no lado esquerdo. Qual é o peso da esfera? É a massa da esfera vezes a aceleração da gravidade, vezes a distância, né, dessa força que está atuando sobre a barra. Né? Afinal de contas, a esfera está interagindo com a barra, então vai gerar um torque, né, dessa intensidade dado pelo peso da esfera. Então é o peso, mg, vezes essa distância que eu estou chamando de xp, certo? E esse termo aqui passou para a direita, fica f xp. Finalmente, para encontrar qual é a massa da esfera que eu tenho que colocar ali, eu vou passar G vezes XP para o outro lado dividindo, tá certo? Então, massa vai ser peso, né? Peso da barra, vezes a distância, essa distância da força peso da barra até o eixo de rotação, dividido pela aceleração da gravidade, vezes a distância dessa força peso da esfera até o eixo de rotação, tá certo? E se a gente voltar no slide anterior, você vai ver que é bem mais simples do que essa expressão aqui, porque envolvia as duas forças peso, né, da barra que eu dividi do lado direito e do lado esquerdo. Okay? Então, a gente obteve uma expressão mais simples. Se eu substituir, né, peso da barra como um todo está lá na questão, 20 newtons. Distância de atuação dessa força até o eixo de rotação, como a gente já falou anteriormente, é 20 centímetros, que é 0,2 metros. Dividido por aceleração da gravidade, que a questão manda considerar 10, vezes a distância de atuação dessa força-peso até o eixo de rotação, que está aqui também, né? 20 centímetros, 0,2 metros. Cancela 0,2 com 0,2, 20 dividido por 10 vai dar 2 quilogramas. Exatamente o mesmo resultado obtido anteriormente, o gabarito da questão continua sendo letra A. É isso por esse vídeo, pessoal. Espero que tenham entendido. Se gostou, dá o like no vídeo, se inscreve no canal e até a próxima.